boa tarde, boa noite, caros amigos. Dando continuidade ao nosso curso de Direito do Consumidor, na aula de hoje, iremos estudar a responsabilidade civil do comerciante dentro do regime de responsabilidade civil pelo fato do produto. Perfeito? Vamos aqui diretamente para a nossa tela para iniciarmos a aula de hoje, compartilhando o primeiro tópico da nossa aula, senhores. Vamos para o primeiro tópico da nossa aula. Responsabilidade civil pelo fato do produto, comerciante. Responsabilidade civil do comerciante nesse regime de responsabilidade civil. Vamos estudar agora, senhores, o regime de responsabilidade civil pelo fato do produto para o comerciante. O tema é disciplinado pelo artigo 13 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, onde este artigo traz as hipóteses em que o comerciante responde pelo fato do produto. Então, por gentileza, você que esteja nos assistindo agora, pegue o seu vade-mecum, pegue a lei consumerista, pegue a lei 8.078 de 90 e abra no artigo 13 para passarmos a estudar esse dispositivo. Vamos lá. Artigo 13. O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior. Qual é o artigo anterior, senhores? Artigo 12. O que o artigo 12 elenca? Responsabilidade civil pelo fato do produto, regime de responsabilidade civil pelo fato do produto. Então, o comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior, ou seja, quando houver o fato do produto, onde o fabricante, o importador, o produtor é responsável, ele será igualmente responsabilizado quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. Então, ele pega os fornecedores que o artigo 12 identifica no seu caput, informa que o comerciante será igualmente responsabilizado quando não for possível identificar o fabricante do produto, o construtor do produto, o produtor do produto ou o importador do produto. Perfeito? Inciso 1º. Bom, inciso 2º. O comerciante é igualmente responsável quando o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. Aqui, em todo momento, o artigo 13, ele nos remete ao artigo 12, porque os principais responsáveis pelo regime de responsabilidade civil pelo fato do produto que o legislador quis identificar, dando ênfase à relação contratual direta entre fornecedor e consumidor, são justamente o fabricante, o construtor, o produtor e o importador. São esses 4 fornecedores, de forma específica, que são responsabilizados quando estivermos estudando o regime de responsabilidade civil pelo fato do produto. E o inciso 3º, senhores, e o último, o comerciante é igualmente responsável, inciso 3º, quando não conservar adequadamente os produtos. Perfeito? Não conservar adequadamente os produtos. No próximo tópico vamos estudar tópico inciso por inciso para a gente entender do que se trata essa situação. Perfeito? Inciso por inciso. O parágrafo único, ele diz o seguinte: parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado consumidor poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo a sua participação na causação do evento. Isso aqui é uma regra processual, senhores. Porventura, o consumidor teve um acidente de consumo vinculado ao fato do produto e ele responsabilizou o fabricante, o comerciante ou o produtor, um desses fornecedores fora responsabilizado. Quem arcar com essa condenação tem direito de regresso com o causador, o real causador, tá? Então, também vamos estudar essa situação de forma específica, tá? No próximo tópico. Vamos aqui entrar no segundo tópico desta aula, senhores, para a gente estudar mais a fundo essa questão da responsabilidade, no artigo 13 do comerciante. Bom, para a doutrina consumerista majoritária, a responsabilidade do comerciante pelo fato do produto é subsidiária. É um entendimento majoritário predominante, subsidiária. Tal fundamento se ratifica pelo fato do comerciante somente responder pelo fato do produto
somente responder pelo regime de responsabilidade civil pelo fato do produto, defeito do produto, quando o fabricante, o produtor, o construtor ou o importador, que são os principais responsáveis dentro desse regime, não puderem ser identificados. Então, a hipótese do comerciante responder são duas, que a gente vai ver aqui. A primeira, quando produtor, importador, fabricante não puderem ser identificados, essa é a primeira hipótese. E a segunda hipótese, a gente vai estudar dentro dos incisos. Então, entenda. Em regra, nos demais regimes de responsabilidade civil, onde o legislador ele quer proteger o consumidor de forma mais ampla, a gente vai verificar que a responsabilidade dos fornecedores em geral, onde não dá ênfase diretamente a importador, produtor, fabricante, quando a legislação dá ênfase aos fornecedores em geral, sem especificar o contrato em si direto com o consumidor-fornecedor, a responsabilidade nesses regimes é solidária. Todos respondem. Agora, aqui, no regime de responsabilidade civil, pelo fato do produto, a responsabilidade não é solidária, senhores. O dispositivo do artigo 12, ele identifica o fabricante, ele identifica o importador, ele identifica o produtor, ele identifica o fabricante que deve ser responsabilizado. Então, não é uma responsabilidade solidária. E aqui o comerciante responde de forma subsidiária. Por quê? Porque ele só vai entrar na escala da responsabilização quando não for possível identificar o fabricante, o importador, o produtor ou o construtor. Perfeito? Então, senhores, além de subsidiária, a responsabilidade do comerciante só se aplica em fato do produto, na hipótese do artigo 3º. Então, são duas hipóteses. Quando não for possível identificar fabricante, importador, produtor e construtor, e quando o regime de responsabilidade civil for pelo fato do produto. Então, além de subsidiária, o comerciante só irá responder quando ocorrer o regime de responsabilidade civil sobre o fato do produto, defeito do produto. Ponto. Então, o artigo 13, inciso 1º, ele se refere ao produto anônimo. Produto anônimo. Exemplo, frutas, verduras do mercado, onde não é possível identificar o produtor. Quem comercializa a fruta? É o supermercado. Quem é o comerciante? É o supermercado. Você pega uma fruta inadequada para o consumo, consome e é vítima de um fato do produto defeituoso. Essa fruta ele causa um problema estomacal. Aí você verifica que não tem como identificar o produtor. Quem responde? O comerciante, de forma subsidiária sobre o regime da responsabilidade civil pelo fato do produto, de acordo com o inciso 1º do artigo 13, porque ele não consegue identificar o real fabricante e o produto aqui é anônimo. Então, o comerciante responde. Inciso 2º, quando há uma má identificação do fabricante, do produtor, por exemplo. Por esta má identificação, o comerciante responde. Então, a mesma coisa no supermercado. Né? Ele não identifica, ele deixa, não chega a ser anônimo. Existe um produtor, mas ele não identifica corretamente. Então, havendo a dúvida na identificação, quem vai responder de forma subsidiária? O comerciante, que está comercializando um produto mal identificado. Aqui não é um produto anônimo, e sim um produto mal identificado. Inciso 2º, o comerciante responde pela má identificação do produto. E o inciso 3º e último se refere à má conservação do produto. O comerciante tem um fabricante de carne, Friboi, por exemplo, tá? Que fabricou de forma correta, mas na hora da conservação, o freezer do comerciante, o freezer do supermercado não está na temperatura correta. Então, não conserva adequadamente a carne, fazendo com que ela fique imprópria para o consumo em decorrência da má conservação. A causa adequada do produto estar impróprio para o consumo não foi a fabricação, e sim a má conservação. Provando essa causa adequada, o comerciante responde de forma subsidiária pelo inciso 3º do artigo 13. Perfeito, senhores? Vamos iniciar agora, então, o terceiro tópico desta aula, e vamos estudar o parágrafo único desse artigo. O parágrafo único do artigo 13 dá o direito de regresso para o comerciante que arcar com o prejuízo contra os fornecedores. Quais? Fabricante, o produtor, o construtor ou o importador. Esse direito de regresso também vale entre os próprios fornecedores, ou seja,
para o fabricante, para o produtor, para o construtor e importador. Vamos estudar aqui essa situação, primeiramente, direito de regresso. Exemplo, o comerciante, ele foi condenado pelo inciso 1, produto anônimo. O produto é anônimo para o consumidor, mas para o comerciante ele tem noção de quem ele comprou, qual o produtor que ele comprou, a fruta, por exemplo. Tá? Ele tem relação direta contratual com o produtor da fruta. Né? Então, se ocorrer defeito do produto, gerando a responsabilidade civil pelo fato do produto, onde o consumidor processe o supermercado comerciante e condene o comerciante pelo regime de fato do produto, o comerciante, sabendo quem é o produtor do produto anônimo, ele tem direito de regresso contra o produtor. Tem direito de regresso contra o produtor. Então, ele pega essa sentença que condenou ele, sendo o seu principal fundamento da ação de regresso, entra de forma regressiva em uma ação autônoma contra o produtor para ressarcir o dano que ele foi obrigado a arcar perante o consumidor face a um defeito de fabricação do produtor. Ele comercializou um produto anônimo, mas ele tem total ciência de quem foi o produtor. É anônimo para o consumidor somente, não para o comerciante. Então, aqui ele exerce o direito de regresso contra o real produtor. Perfeito? Então, aqui é um exemplo. E nessa questão de não somente o comerciante ter direito a regresso, sim, o fabricante contra o produtor, a regra é a mesma. Quem responder por um fato do produto, sendo que existe um real causador do fato do produto, quem responder por ele tem direito a regresso contra o real causador. Perfeito? Então, aqui, quem tem que ser protegido é o consumidor. O consumidor, ele pode usar essas três alternativas para responsabilizar o comerciante, tá? Que é a forma subsidiária que o comerciante vai responder porque é o fornecedor direto ali, dentro do mercado, comercializando um produto. Então, não é possível identificar o fabricante, não é possível verificar a questão da conservação. O comerciante conservou mal, então o comerciante responde. Não é possível identificar o fabricante, o comerciante responde. Mas depois o comerciante ele pode verificar se o direito dele dá direito de regresso. Normalmente, quando há uma má identificação no produto anônimo ou no produto mal identificado, certamente o comerciante vai ter direito a regresso. Já no inciso terceiro, o comerciante não vai poder regredir, porque a culpa é exclusiva dele. Má conservação, ele deu causa adequada. Então, aqui vocês podem perceber que o nexo de causalidade vai ser o fator principal para dar direito ao comerciante de regressar, direito de regresso. Nos primeiros incisos, primeiro e segundo, que é o produto anônimo, o produto mal identificado, certamente o comerciante ele vai poder regressar contra o principal causador do evento danoso, do defeito do produto. Agora, já no inciso terceiro, a culpa é do comerciante que conservou mal o produto. Então, aqui, ele certamente não vai poder regressar. O artigo 88 do CDC, então vamos abrir no 88, dar uma breve leitura. Ele afirma que, na hipótese do artigo 13, parágrafo único, é justamente o direito de regresso, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, tá? Fabricante, o comerciante respondeu pelo fato do produto não identificado. Então, mediante uma ação autônoma, depois de ser condenado, ele pega essa sentença como prova e ajuiza uma ação de regresso contra o produtor, contra o fabricante. É uma ação autônoma. Tá? Facultada a possibilidade de prosseguir nos mesmos autos, dependendo do rito, né, que é uma questão processual, no rito sumaríssimo, no juizado, não vai poder existe isso, porque não cabe intervenção de terceiros, mas no rito comum poderá haver a intervenção de terceiros, e facultada a possibilidade de prosseguir os mesmos autos, vedada somente a denunciação à lide. Então, aqui se permite a intervenção de terceiro, mas só que a denunciação à lide não é possível. A denunciação à lide tem uma peculiaridade, só em ação de seguro, né, que é permitido. Tem uma situação que restringe a possibilidade de denunciação à lide. Tá? Então, o comerciante, em um rito comum, numa ação, o rito comum da vara civil, não do juizado, da vara civil, respondendo por um fato do produto de forma subsidiária, ele pode exercer a ação de regresso, tá? Usando a intervenção de terceiros. Então, vamos lá. O STJ também entende ser proibida a denunciação à lei de ações de regresso de forma
de intervenção de terceiros. Tá? Então, aqui, vamos ir mais a fundo aqui que eu expliquei de uma forma meio confusa. Na verdade, facultada a possibilidade de prosseguir nos mesmos autos, vedada a denunciação à lide. Porque o raciocínio aqui é o seguinte, a denunciação à lide seria a intervenção de terceiro mais correta, para economizar a vida do comerciante na ação de regresso. O STJ também entende ser proibida a denunciação à lide nesses casos, tá? Como forma de intervenção de terceiro, pelo fato do produto, justamente para a garantia da tutela mais rápida ao consumidor. Então, essa faculdade de prosseguir na mesma demanda, nos mesmos autos, tá? Não seria por denunciação à lide, poderia ser por chamamento ao processo, poderia ser por outra intervenção de terceiro, não denunciação à lide, porque a denunciação à lide ela vai protelar o processo, vai demorar o processo, porque a denunciação à lide, o que ela diz? Eu não vou responsabilizar agora o comerciante, eu posso responsabilizar o fabricante aqui, mas aqui o direito do consumidor, no artigo 13, ele diz que o comerciante responde, então pouco importa que o comerciante aqui tenha direito a regresso. Primeiro ele responde, depois ele exerce o direito de regresso. Então, dentro desse processo, não pode haver intervenção de terceiros mediante denunciação à lei para não atrasar a vida do consumidor. Perfeito, senhores? Então, é uma questão mais processual do que consumerista. Tá? Mas isso é uma questão que a gente tem que entender só para facilitar o estudo, que o artigo 88 ele deixa isso bem claro. Para facilitar a vida do consumidor em juízo nessa questão de responsabilidade civil pelo fato do produto, onde o comerciante responde de forma subsidiária, o comerciante, tendo o direito de regresso, ele não vai poder usar da denunciação da lide como réu numa demanda civil, no rito comum, para não atrasar a vida do consumidor nesse processo. Isso quer dizer o quê? Que o comerciante ele vai responder primeiramente, vai ser condenado primeiramente pelo fato do produto, usando um dos 3 incisos, tá? Inciso 1º, produto anônimo. Inciso 2º, produto não identificado. Inciso 3º, má conservação. Ele responde ao consumidor e depois que o consumidor tem a condenação a seu favor, pega essa condenação, que o comerciante vai agir em regresso, aí a forma que ele vai optar, o problema já não é mais do consumidor, perfeito? Então, senhores, entrando no último tópico desta aula, dentro ainda dessa questão do regime de responsabilidade civil pelo fato do produto, vamos estudar agora as causas de exclusão de responsabilidade pelo fato do produto. Exclusão, senhores, de responsabilidade, quando o comerciante não vai responder. Os fornecedores, no caso, não só o comerciante, os fornecedores, pelo fato do produto. Onde está escrito isso? No artigo 12, parágrafo 3º. Então, vamos ler o artigo 12, parágrafo 3º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Peguem o código, por gentileza. Artigo 12, parágrafo 3º. O fabricante, o construtor, o produtor ou importador, gravem esses 4 fornecedores, senhores. Fato do produto, temos que guardar esses 4 fornecedores porque o código identifica eles como principais responsáveis. Eles respondem pelo fato do produto. Só não serão responsabilizados quando provarem. Inciso 1º, que não colocaram o produto no mercado de consumo. Então, lembra que na aula anterior estudamos os pressupostos de responsabilidade civil? Aqui, o pressuposto conduta, ação em colocar o produto no mercado de consumo não teve. Então, aqui, o fabricante, o construtor, o produtor, o importador, eles devem provar que não colocaram o produto. Então, existe a ausência do pressuposto de conduta. Exime eles de responsabilidade. Perfeito? Estudamos que todos os pressupostos devem existir para gerar a responsabilidade. Na ausência de um, quebra a responsabilidade civil aqui. Inciso 2º, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste. Lembra que defeito também é um pressuposto? Não existindo defeito, não há que se falar em responsabilidade. Bom, aqui vamos dar 2 exemplos. Inciso 1º, não colocou o produto no mercado. Exemplo do Persol. Produto falsificado, gerou um dano ao consumidor. O consumidor pretende processar a Persol, mas só que ele comprou o produto falsificado com um camelô. Bom, a Persol, em sua defesa, afirma, não coloquei o produto no mercado. Ele comprou com um camelô um produto falsificado. Pressuposto de conduta ausência aqui. Não teve ação do fornecedor, fabricante, de colocar o produto no mercado. Inciso 2º, exemplo, defeito do celular. Meu celular parou de funcionar. O fabricante do produto, na análise do celular, verifica que o defeito não existe. O celular está funcionando perfeitamente. Prova em juízo que o celular está funcionando. Então, aqui, inexiste o defeito.
Defeito é um pressuposto de responsabilidade. Havendo a ausência do defeito, não há que se falar em responsabilidade. E, por fim, o terceiro inciso, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então, aqui também trata-se de um pressuposto. Qual aqui é o pressuposto? Nexo de causalidade, senhores. Quando a gente fala sobre culpa da vítima, culpa do consumidor, quer dizer que sobre o fato do produto, ela deu causa, mau uso do produto, celular, né? Ela, porventura, está na varanda da sua casa, mora no 11º andar, está lá olhando, fazendo foto, selfie, deixa o celular cair do 11º andar. Caiu lá embaixo, espatifou o celular. Quebrou. Vai responsabilizar o fabricante por esse fato? Não. Fato exclusivo do consumidor, que não teve a conduta correta para não ficar com o celular na varanda e deixou escorregar. Fato exclusivo do consumidor. Incide diretamente sobre o nexo de causalidade. O fornecedor e o fabricante não tem participação nesse evento danoso. E culpa exclusiva de terceiro. Dando exemplo no celular também, né? A namorada brigou com o namorado, aí a namorada vai, pega o celular do namorado e joga ele na parede, quebrou. Aí o namorado vai, por sua vez, tenta responsabilizar a fabricante do celular por esse evento danoso. Fato exclusivo de terceiro. O fabricante não tem a ver com o constrangimento que o namorado passou em ter o seu celular, né, exposto na parede. Quem fez isso foi quem? Terceira pessoa. A namorada dele. Fato exclusivo de terceiro, que tacou o celular do namorado na parede. O fabricante do produto, o celular não tem ligação com essa situação. E o importante aqui, senhores, que é uma questão também processual, iremos entrar em uma aula específica sobre esse assunto, a responsabilidade aqui, existe a inversão do ônus da prova, que é uma questão processual. A inversão do ônus da prova aqui é op legis, determinada pela lei. Quem deve provar que não colocou o produto no mercado? Quem deve provar que o defeito inexiste? Quem deve provar fato exclusivo do consumidor ou de terceiros? É o fabricante, ou o construtor, ou o produtor ou o importador. Esse é dever deles. A lei determina que eles provem isso em juízo. Então, é uma questão processual. A inversão do ônus da prova aqui é op legis. A lei determina, anotem. Inversão do ônus da prova, op legis. Op legis. É a inversão determinada pela lei. E, por fim, para finalizarmos essa aula, a culpa exclusiva do consumidor não pode ser confundida com culpa concorrente da vítima ou do consumidor. Tá? Não vamos confundir culpa exclusiva com culpa concorrente. Vamos ver a diferença aqui. Culpa concorrente da vítima não exclui responsabilidade do fornecedor. Culpa exclusiva, sim. Culpa concorrente não exclui. O STJ afirma aqui que pode haver a atenuação da responsabilidade na quantificação do dano, havendo culpa concorrente da vítima, culpa concorrente do consumidor. Contudo, a doutrina afirma que não há que se falar em atenuação da culpa concorrente do fornecedor, por ausência de previsão legal. Vamos para a prática. Tá? O STJ, que é o que decide sobre essa questão de culpa concorrente, em que pese haver um entendimento doutrinário consumerista, que não é o majoritário, mas existe, né? A doutrina afirma que pouco importa a culpa concorrente. Isso quer dizer que, existindo culpa concorrente para a doutrina, o fornecedor responde. Já o STJ afirma o seguinte, que havendo a prova da culpa concorrente, ou seja, quando o consumidor der causa, quando ele participar também, quando ele tiver uma conduta que seja condição para o evento danoso, quando ele participar dessa situação, culpa concorrente, ele participa concorrente para o fato dano, há uma atenuação na responsabilidade civil do fornecedor fabricante, construtor, produtor e importador. Vamos dar um exemplo, né? Celular também. Na verdade, o celular é a prova d'água. Tá? Mas só que, por anos, o consumidor brinca com o celular, fica atacando o celular o tempo inteiro na água, de forma desarrazoada. O ano inteiro. Deixa o celular dentro da piscina, fica lá o tempo inteiro. Senhores, ser a prova d'água não quer dizer que o celular vai ficar o tempo inteiro debaixo da água. Não tem sentido. É um eletrônico. Ele pode ser resistente à água. Mas não quer dizer que ele vai eternamente poder ficar fora d'água, dentro d'água, com pleno funcionamento. Então, aqui, há uma culpa concorrente do fornecedor, que para o dano, uma culpa concorrente do consumidor proprietário do celular, que para o dano, havendo um dano, né, no celular, há uma atenuação da responsabilidade do fabricante. Por quê? Porque o fabricante consegue provar que o consumidor vive com o celular
debaixo da piscina. Então, há uma conduta concorrente. Ah, mas por que aqui é concorrente? Porque o celular é resistente à água, senhores. Porque se o celular não fosse resistente à água, aqui é culpa exclusiva do consumidor. Partindo do ponto que o celular é fabricado informando aqui, o celular não é resistente à água, que existem celulares que não são resistentes à água e existem celulares que são. No caso do celular ser comercializado com essa informação, se o consumidor exagera o uso dele debaixo d'água, existe uma culpa concorrente e, obviamente, o STJ corretamente atenua a responsabilidade do fornecedor, porque o consumidor ele concorre para o dano. Mas agora, se o celular não for resistente à água e o fornecedor, na sua comercialização, informa que ele não é resistente e o consumidor vive com o celular dentro d'água, que é culpa exclusiva do consumidor. Perfeito? Conseguiram identificar essa diferença? Então, senhores, estamos finalizando a nossa aula de hoje. Finalizamos o regime de responsabilidade civil pelo fato do produto e na próxima aula começaremos a estudar o outro regime dos quatro regimes de responsabilidade civil inseridos no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Perfeito? Espero que estejam gostando do nosso curso, espero que estejam aprendendo a vencer com o direito do consumidor e aguardo os senhores na próxima aula.